Tiago, capítulo 5, vai te dar esta informação que precisamos agora. Eu vou ler, meus irmãos me acompanham. Diz assim, verso 13 em diante. Está alguém entre vós aflito? O que diz aí? Faça a oração. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, agora preste atenção nessa parte importante agora. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Que tremendo isso. Deixa sua Bíblia aberta, por favor, que eu quero comentar com você a beleza e a grandeza disso que nós acabamos de ler. Tiago, ao falar com os seus servos, com aqueles que eram responsabilidade dele, com aqueles que ele tinha um trabalho a fazer, de quem ele era considerado um pastor, ele chamou este povo e ensinou esse povo dizendo, ore. Não foi isso que ele falou? Primeiro, ele deu algumas indicações de como isso deveria fazer e explicou a maneira como conseguisse resultado numa oração. Mas ele está instigando o povo a orar. Oração. Oração. O que é oração? Oração é um grande privilégio. O grande privilégio de poder conversar com Deus, de abrir o coração para Ele, e que Deus ensinou para nós, que chama-se oração. A conversa com Deus, o abrir do coração a Ele, dizer para Ele as coisas que nós temos e até as impossíveis. Está alguém doente? Põe a mão sobre eles em oração. Depois de ter confessado um ao outro o seu pecado. E Ele diz, depois que você entregou o seu coração, faça isso. Interessante, né? E também ele comenta, dá uma olhadinha o que ele cita como sinal de que funciona. O que ele diz? Elias era um homem como nós. Igualzinho a gente. Sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas falhas. Então Elias também tinha dor de barriga. Sim ou não? Sim. Mesma coisa que a gente. As mesmas dificuldades. Ele orou fervorosamente, incessantemente, intensamente. Não é uma oração qualquer, não é um momento só. Diz que ele orou intensamente, fervorosamente, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra. Não durante um momento ou um dia, durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Tiago, quando fala, ele explica que deve orar e mostra a razão e um resultado de oração. É privilégio do cristão. É isso que Deus chama de oração. Abrir o coração. Assim sendo, aproximemo-nos do templo da graça. Dá uma olhadinha o que Deus diz em Hebreus 4,16. Diz, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento de necessidade. Olha que coisa interessante. Espera aí. Como é isso com confiança? Com quais pessoas e para quais pessoas você sente que pode chegar com confiança e pedir alguma coisa? Vocês já viram que se tivermos que pedir alguma coisa para alguém na rua, digamos que você passe por alguma situação difícil, que perca a sua carteira, ou que seu carro fique emperrado, ou que você perca a chave, eu não sei, que de alguma forma você esteja sem condições de falar com sua família. Você tem vergonha de pedir coisas para os outros na rua? Sim ou não? Claro, eu morro de vergonha. Eu tenho vergonha. E eu fico mal, meu coração aperta, mas se tiver de fazer, eu faço. Mas a gente fica sem graça, fica ou não fica? Claro, fica sem graça. Como? Eu vou ter que pedir isso. Mas imagine que o Senhor Deus diz que para o maior ser do universo, você pode chegar com confiança, a fim de receber misericórdia, a fim de receber resultado, de falar com Ele, para falar diretamente com
Pai, para estar com Ele, para chegar na presença do Deus eterno, para falar com o ser maior de todo o universo, com confiança, ele disse. Que grande privilégio entrar nos seus átrios, na sua presença, conversar, ter uma audiência com Deus. Imagine uma audiência com Deus. É uma comunhão entre nós e Deus. Uma audiência. Se eu pedisse uma audiência com algum homem poderoso da terra, provavelmente eu nunca conseguiria. Para que um presidente de um país fale com outro presidente, é preciso marcar com uma antecedência tremenda. E eles têm alguns minutos. Na pauta do presidente está escrito 1 hora com o presidente tal. Sabiam? Eles não têm tempo para ouvir um de nós. Se para os presidentes tem um tempo X, imagine para um de nós. Mas eu não estou falando de qualquer pessoa. Não estou falando de presidente nenhum. Não estou falando de homem grande dessa terra. Estou falando do Deus do universo. Sabe quanto tempo você tem para chegar perto dele? Todo o tempo do mundo. Você nem precisa de audiência. Você está livre a qualquer hora, a qualquer lugar, o tempo que quiser. Amém. Pode imaginar o que é isso? O tempo que quiser, na presença do ser mais alto de toda a terra, porque a porta está aberta. Mas Tiago explica, volta lá para Tiago. Tiago explica algumas coisas que precisam acontecer. Volta para Tiago. Tiago 5. Olha aqui o jeito que acontece para você conseguir fazer com que sua oração funcione. Tiago 5. Abre aí correndo. É preciso que você compreenda a seriedade disso aqui. Tiago 5. O Senhor Deus traz no verso 16 algo grandioso. Ele diz assim, olha que coisa interessante. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros. Como assim? Aí o pessoal fala, aqui está certo, eu tenho que ir no padre e confessar. Não, você tem que ir para Deus e confessar. Confessar uns aos outros é o seguinte, se eu pequei contra ti, eu tenho que confessar a você que eu pequei contra você. Vocês entenderam isso? Se eu pequei contra você, eu tenho que chegar e dizer, eu pequei contra você e eu preciso lhe contar isso. Eu preciso resolver minha vida com você. Quem esconde os seus pecados, não prospera. Não prospera, diz a palavra de Deus. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Isso é bíblico. Então, confesse um ao outro, converse e diga, eu fiz tal coisa contra você. Eu não devia ter feito. Então, olha que parte interessante que Tiago nos ensina. Ele nos ensina de uma forma muito clara. Ele diz assim, portanto, confessai os pecados uns aos outros. E o que mais? Peraí. E orai. Ele não está dizendo assim, ele não espera, ele não mantém essa posição como se você devesse decidir. Já se espera que cristão ore. E orai uns pelos outros. Uns pelos outros. Olha que coisa tremenda. Orai uns pelos outros, diz o Senhor. Vocês sabem o que funciona mais? Uma bronca ou uma oração? O que funciona mais, gente? Chamar a polícia para resolver uma situação ou orar? A polícia tem poder, mas quem tem mais poder? Você precisa entender isso, precisa compreender a seriedade do que está na sua mão. Ali em Mateus 6,6 diz, e quando orardes, não é isso que diz ali, Mateus 6,6, o Senhor Jesus explica, e quando, não diz assim, e se orardes, diz quando você orar, porque já espera que você ore. Cristão tem que orar, naturalmente orar é algo de cristão, e quando orar, não é ser, é quando você orar. Você entendeu isso? E o Senhor Deus deixou muito claro. Vamos dar uma olhadinha em Efésios. Leia aí o que diz em Efésios. Orando em quanto tempo? Peraí. Algumas pessoas pensam que oração é um detalhe. Só que em Efésios, Paulo explica que deve ser feito quando? Orando em quanto tempo? Todo o tempo com o quê? Com toda a oração e o que mais? Gente, sabe aquela oração bobinha? Aquela oração que se faz como se nada fosse. Uma repetição de palavras ou uma repetição de uma ladainha. Com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por quantas pessoas? Por todas as pessoas, por todos os santos de Deus.
Interessante isso. Olha o que mais. Veja isso daqui. Em 1 Timóteo, Paulo também ensina. O que é que ele ensina? Quero, pois, que os homens... Em que lugar? Em todo lugar. Peraí. Você pode orar quando você estiver no trabalho? Sim. Você pode orar quando estiver andando? Sim. Você pode orar quando você estiver tomando banho? Sim. Você pode orar quando você estiver escovando os dentes? Você pode orar todo o tempo, em todo lugar. Orai sem cessar. E em todo lugar levantando mãos santas. Só que de que maneira? Sem ira. E nem o quê? Isto impede oração de ser respondida. O Senhor Deus está mostrando as situações. Uma oração tem que ser sem ira, sem contendas. Uma oração tem que vir depois de pedir perdão. E inclusive orar a Deus, Senhor, me ajude a orar para pedir perdão. Me ajude a ter coragem de confessar para quem eu estraguei os planos e quem eu estraguei a vida. Orar e quanto tempo? Sem cessar, sem cessar. Irmãos queridos, aprendamos a orar todo o tempo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que no dia que eu entendi isso, eu comecei a orar mesmo. E eu quero dizer para vocês que enquanto eu estou aqui, deste púlpito, eu já orei várias vezes por vocês e por quem está lá do outro lado. Clamando a Deus pelo rosto que eu estou vendo. Pedindo a Deus que compreendam as coisas que estão sendo ditas. Que Deus marque no coração. Olha lá. Vamos entender algumas pessoas do passado que venceram? Abraão orou e foi chamado o quê? Olha que coisa linda. Vamos pensar nas pessoas do passado que deram certo. Orou e foi chamado amigo de Deus. Isaac orou e colheu 100 vezes mais no tempo de crise. O que vocês acham disso? Quantas vezes mais, gente? 100 vezes mais. Eu me lembro no ano que nós colhemos feijão aqui, e eu pensei assim, nossa, nós colhemos 1 tonelada de feijão. Isaac colheu 100 vezes mais. Mas em qual época? Não em época comum, em tempo de crise. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que coisa linda. Quer ver outra oração interessante? Olha aqui. Jacó orou, e as cabras e ovelhas fizeram o quê? Aumentaram. Oração funciona ou não funciona, gente? Quer ver outro que orou também? Jacó orou e seu irmão o abraçou. Foi ou não foi? Gente, quando Jacó estava orando, um anjo do Senhor foi em sonhos a Esaú e disse, não toca nele. Não toca nele. Olha que coisa linda. Gente, o que a oração é capaz de fazer. Moisés orou a Deus, e orou e clamou a Deus, e botou o rosto em terra, e Deus não destruiu a irmã dele. Lembra disso? Nem Arão. E também não destruiu o povo de Israel. Foi ou não foi? Quantas vezes Moisés orou pelo povo? E vocês podem imaginar isso? Moisés caído na frente de Deus, e clamando uma vez, e clamando duas, e clamando três, e clamando, e Deus quebrando o cordeiro. Não, eu vou fazer o que você está pedindo. Lembra de Abraão? Lembra de Abraão, como Abraão insistiu com Deus? Senhor, se tiver lá tantas pessoas, o Senhor destrói a cidade. Senhor, mas e se tiver menos um pouquinho? Senhor, e se tiver 20? Senhor, mas e se tiver 10, Senhor? Senhor, mas e se tiver 5? Insistência. E o Senhor Deus, se tiver 5, eu não destruo, meu filho. Se tiver 5, eu não destruo. Não é lindo? Orou ao Senhor. Olha aqui, Josué orou e o sol parou. Gente, pode imaginar um negócio desse? Um homem orando e o sol parando? Gente, esse é da nossa família. Aconteceu com um dos nossos. Ele orou e o sol parou. E hoje até a ciência pode comprovar isso. Gente, o sol parou quando o homem orou. Isso é poderoso demais. Outro que orou, Elias orou e Deus lhe respondeu, a água e as pedras do altar e o fogo derreteu. Foi ou não foi, gente? Sim ou não? Sim. Deus respondeu a ele. Sim. Que coisa linda. Que mais? Olha aqui outra coisa. Eliseu orou e o menino reviveu. Foi ou não foi? Gente, o que a oração, em resposta à oração, Deus não pode fazer? Responda. Josafá orou e o povo venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que você quiser é possível. Olha, imagina, gente, lembra dos muros caindo? Quanta situação o Senhor Deus provou que é Ele que está orando. Ana orou e ela gerou um descendente. Foi ou não foi? Um grande descendente diante de Deus. Isaías orou e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Louvado seja o nome de Deus. Olha lá, Esdras orou a Deus
E Deus lhe mostrou o caminho que devia seguir. Ah, não, meu filho, não é por aqui, não, é aqui que você vai. Você tem que fazer isso aqui. Esdras orou. Quem mais? Esther orou e salvou um povo que já estava condenado à morte. Não foi isso, gente? Já não tinha mais jeito. Mas ela orou. Eu me arrisco a orar. Eu me arrisco. Jeremias orou e Deus lhe deu forças para suportar a aflição. De lá do calabouço, triste e solitário, Jeremias ali clamou ao Senhor. E o Senhor Deus do céu lhe ouviu. Foi ou não foi, gente? Ali, o Daniel orou e Deus mandou um anjo explicar a profecia. Ficou orando, clamando a Deus. E o Senhor Deus pega, vai lá correndo, atender meu filho. Vai atender o meu filho. Abacuque orou e ele viu o Senhor. Você quer que isso aconteça com você? Amém. Sabe por que somos cristãos tão anêmicos? Por que acontece conosco um negócio tão ruim? Nos falta vitamina, nos falta condição. Continuamos sem resultado. Nossa vida é uma vida que, se fosse falada diante das pessoas, iam dizer, cadê o teu Deus? Qual é o Deus que você conhece? Por quê? Porque não fazemos uso da oração. Ezequiel orou e entendeu a beleza do vale de ossos secos. Ele orou. Eu posso mostrar para vocês imensa quantidade de gente. Jesus orou. Jesus orava todo o tempo. Jesus orava ao entrar, ao sair. Jesus orou e venceu. Sim ou não, senhores? Essa é uma realidade. Agora eu vou te falar em resposta a isso. O que homens de nossa era conseguiram. John Wesley, por exemplo. Olha que coisa linda. Levanto pela manhã e presto continência para o capitão de minha salvação e pergunto, quais são as ordens para hoje? Quais são as ordens para hoje? Ele perguntava. E vocês sabem de uma coisa? Pessoas do mundo reconhecem quando oramos. Elas notam quando oramos. E sabe o quê? Dá uma olhada nisso aqui. Essa era a Rainha Maria da Escócia. Ela dizia, eu temo as orações de John Knox mais do que todo o exército da Europa. Olha isso aqui. Por quê? Porque ela sabia que quando aquele homem botava o joelho no chão... Sabe quantas horas esse homem orava? 6 horas por dia. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você ora? Ele não se levantava enquanto ele não tinha resposta. Orava, clamava. O planeta morria de medo quando ele abria a boca para dizer que alguma coisa iria acontecer. Oração, oração, oração. Olha isso aqui agora, olha lá. Os morávios. Vocês se lembram dos morávios? Gente, isso aqui é muito interessante. Quanto tempo dura uma oração? Queridos, eles fizeram uma corrente de oração que durou 100 anos. 100 anos. 100 anos. E nós falamos o quê? Vamos orar. Quando alguém fala, vamos orar 15 minutos. Se ajoelha durante 3 minutos, já quer levantar. Nós não permanecemos orando. A gente não ora. Por isso somos anêmicos na oração. Olha isso aqui, por que não oramos? Quais são as razões? Quais são as razões pelas quais não oramos? Preguiça. Preguiçosos, que é um terror. Preguiçosos, horrivelmente preguiçosos. Preguiça. E que mais? Entretenimento. Muito entretenimento. Muito tempo gasto. Senhor, espere aí que eu estou aqui me entretendo com o que eu estou fazendo agora, Senhor. Porque eu estou limpando a casa, porque eu estou cuidando das coisas, porque eu estou gastando tempo reclamando, porque eu estou aqui cuidando da minha doença, porque eu estou aqui, Senhor, muito tempo a gente gasta jogando Deus de lado. E quer que eu te diga uma coisa? Deus nada fará se não for em resposta à oração. Olha lá, não orar é se calar para Deus e abrir ouvido para quem? Olha isso aqui, queridos. Isso é uma realidade vivida, certa, correta. É assim. Isso é verdade. E se não buscarmos a Deus nessa intensidade, o diabo não teme o que você prega, ele teme o que você vive. Você sabia que o diabo nem liga para os nossos movimentos, bota roupa não sei do quê, e vai mudar, vou fazer uma mudança de alimentação, vou fazer tal coisa, ele nem liga, ele olha para isso e fala, tá bom. Agora, quando você ajoelha, ele treme, ele e o exército todinho dele. Por quê? Porque ele sabe que o Deus do céu está ouvindo. Ele olha do céu e diz, eu estou em perigo, porque quando um servo de Deus ora, o inferno está em perigo, gente. Olha lá, e o diabo, olha, ele não teme suas conquistas, ele teme suas renúncias. Agora, olha esse homem, o homem que mais orou na história. Presta atenção nessa história aqui, isso aqui me chamou muita atenção. John Nelson Hyde, olha lá, foi um missionário americano e conhecido como o homem que orava. Ele pregou o evangelho na Índia, convertendo mais de quantas pessoas? 100 mil pessoas ao cristianismo.
Joana, é isso aqui que eu quero. É isso aqui está a solução. É melhor você ensinar, olhe bem, uma pessoa a orar do que 10 pessoas a pregar. Pode acreditar. Pode acreditar. Ensine a pessoa a orar para você ver o que acontece. Ensine a orar. A oração muda qualquer situação, transforma. Chore diante do altar, qual é o jeito de orar? Vá diante de Deus até que você sinta. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso dessa mudança, preciso dessa transformação, preciso disso na minha vida, no meu estado pessoal. Agora, veja que coisa interessante, gente. Vai aqui de novo em Tiago, dá uma olhadinha. O que Tiago fala? Ele manda orar, manda confessar uns para os outros, manda estabelecer uma vida incessante, né, de oração. Mas ele comenta o resultado da oração. Olha que coisa interessante, o verso 17. Olha lá. Olha aí, que coisa interessante. Vai lá, Tiago 5, 17. Isso aqui me chamou muita atenção ao ouvir o pregador, que eu fiquei pensando, falei, é verdade mesmo, é bem isso. Olha o que é que foi dito aqui, nesta parte de Tiago. Tiago explicando para nós, ele disse assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tinha gripe? Sim ou não? Se incomodava, se irava? Sim. Ele se incomodava com coisas como nós nos incomodamos? Tinha fome? Também tinha vontade de fazer o que era errado? Sim ou não? Tinha. Mas dá uma olhada. E orou com fervor para que não chovesse. Olhe para cá. Chuva. Guarde aí os teus vapores e não desça uma gota de água. Pode imaginar um negócio desse? Chuva, não desça. Não por um dia ou um momento, mas por 3 anos e meio. E ele ainda disse assim para o povo, pela minha palavra, a chuva não vai descer. Pode imaginar um homem como você e eu. Gente, porque Tiago disse que ele era a mesma coisa que nós. Ele não disse isso? Sim ou não? A mesmo ser, a mesma pessoa, com os mesmos problemas, mesmo Rômulo. Mas teve um joelho para dobrar no chão e dizer assim, chuva, não desça. Por quanto tempo? Mas chega um dia que ele fala, agora já pode descer. Só que ele pega e fala o seguinte para Acabe, vai rápido, porque vai cair muita água na tua cabeça. Irmãos, eu acho isso fantástico, fantástico. Isso é poderoso demais. Isso é grande demais. E eu queria que você entendesse a seriedade disso. Cristãos modernos que oram nunca são pequenos. Quem que é pequeno? Quem não ora. Sabe quem é que lamenta de não dar certo? Quem não ora. Viva uma vida de oração para você ver o que acontece. A oração é capaz de tudo. Veja um ser humano. E Tiago comenta isso. Ele fala de situações da natureza que respondem à oração. Que até o clima muda. Sol pare. Sol pare. Quem imaginaria um negócio desse? Josafá foi instruído pelo anjo de Deus. Vai lá, mande o sol parar. Pronto, acabou. Entendeu? Se eu preciso que vocês vençam, até o sol para. Em resposta à oração. Eu acho isso tremendo. Agora, o Senhor Deus também fala em Tiago 5,16, que a oração de um justo pode muito em seu defeito. E eu te pergunto, quem é justo? Bora, quem é justo? O próprio Tiago disse, quem confessa um ao outro, quem ora insistentemente, quem pede perdão, isso torna você, pela graça de Cristo, o quê? Justo. Você entendeu isso? É pela graça de Cristo, a misericórdia do Senhor, para conseguir misericórdia em tempo oportuno, a mão do Senhor vem sobre você. Irmãos, que poder está na nossa mão, e a gente não usa. A gente prefere reclamar. A gente prefere murmurar, né? Grandes coisas podem ser realizadas por pequenos homens que oram. Leia junto comigo, vai lá. Grandes coisas podem ser realizadas por pequenos homens que oram. Louvado seja o nome. Eu preciso te perguntar, quanto você tem orado? Quanto você tem orado? Quanto tempo? Como é que tem sido a sua vida? Você ora? Você busca Deus? De verdade. Você pode dizer diante do universo, eu sou um homem e uma mulher de oração. Diante de Deus eu consigo as coisas pelo meu braço ou pela oração? Como é quando eu busco ao Senhor? De que jeito? Ouse orar, insista, persevere, clame, ore, implore a Deus. Vá diante do Senhor, peça.
Olha o que o John Bunyan falou. Olha, de novo, John Bunyan. Olha, eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Olha que texto. Isso é grande demais. Isso é muito poderoso. Qual é a coisa que mais te incomoda agora? Ore. Qual é a coisa que você mais tem medo? Ore. Qual é a coisa que mais tira você do sério? Ore. Qual é a coisa que tem dado a você incômodo? Ore, ore, ore. Clame a Deus, insista, peça, Senhor, me ensine a orar. Ore para aprender a orar. Ore pedindo a Deus, Senhor, me ajude a orar. Me ajude a buscar. Me ajude a buscar a tua presença em nome de Jesus. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, quem é que trabalha? Não é fantástico isso? Quando oramos, quem é que trabalha? Deus. Deus trabalha. Deus trabalha. Isso você tem que pensar. Quando oramos, é Deus que trabalha. E você tem que encher o seu coração disso e pensar em nome de Jesus. Deus nada faz se não for em resposta à oração. Você vê uma vida infrutífera? Vê uma pessoa que não consegue nada? Você percebe uma pessoa que não faz funcionar a vida, que não dá certo? A razão é, não busca Deus. Como é que você sabe que alguém ora? Como que você sabe? Você não precisa ir na câmara de oração observar. Você vê o fruto da vida dessa pessoa. A pessoa prova se ora ou não pelo tipo de posicionamento que ela tem diante da vida. O quanto ela reclama. A posição dela diante dos sofrimentos, diante das angústias, diante das pessoas judiando. Como é que você passa ou enfrenta uma pessoa te incomodando? Uma pessoa que ora tem esse tipo de posição, e isso me impressiona demais. Deus nada faz se não for em resposta à oração. Olha lá, todos nós precisamos de dias difíceis para aumentar nossa dependência de Deus e aprender que sua graça é suficiente. O que vai ser preciso acontecer para que a gente busque ao Senhor? Qual é a miséria que vai precisar acontecer na nossa vida para a gente aprender a orar? Eu preciso contar uma coisa para vocês. Isso que eu preciso contar tem que dar para vocês ideia de um negócio interessante. Há mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, tinha dado uma seca muito grande aqui ao redor do sítio. Uma seca terrível. E eu me lembro que o pessoal aqui em cima tinha uma igreja. Eu não sei se a Andréia lembra. Tinha uma igreja aqui em cima da montanha. Vocês estão lembrados disso? Cris e lembra, Rafael também lembra. E eu me lembro que o pessoal veio fazendo uma passeata, orando, pedindo a chuva. Estavam ali fazendo assim, que se lembram disso. E eu fiquei com muita vergonha daquilo, dizendo, Senhor, eu tinha que orar e clamar a Deus pedindo chuva. E eu me lembro que passaram aqui, orando. E eu me lembro que eu chamei o pessoal da escola, a igreja ainda era naquela salinha que hoje é o ateliê. E conclamei o povo e disse assim, gente, vamos orar pedindo a Deus que Deus nos mande chuva. E foi uma coisa muito interessante que aconteceu aquele dia. E eu quero que você abra bem seu ouvido. Nós começamos a orar, era uma madrugada, muito alta a madrugada. Quando o dia começou a amanhecer, começou a cair a chuva. E aí nós saímos para fora, levantamos as mãos, agradecemos a Deus porque estava chovendo. E nós estávamos tão felizes, estávamos orando, fazendo vigília para chover. E choveu, mas o maior milagre não foi esse. Vocês sabem qual foi o maior milagre? Tínhamos saído, a chuva caindo na nossa cabeça, molhando toda a terra. E estávamos felizes que tinha chuva de novo. Irmãos, o maior milagre daquele dia foi na hora que nós saímos daqui, chegamos até ali, o lugar azul ali do bar da Iraci, e descobrimos que só tinha chovido só aqui em cima. Vocês sabem o que significa isso? Vocês sabem o que significa isso? O Senhor Deus precisava me mostrar, mas já está na hora de você começar a acreditar na oração. Você precisa acreditar, você precisa acreditar. Essa semana nós tivemos uma prova muito grande da misericórdia e bondade de Deus. Como Deus vai e toca em situações impossíveis. Situações que parece que não tem outra saída. Eu tinha buscado saída numa pessoa, noutra, nos líderes, em tanta gente, corrido atrás e ficado chateada e reclamando. E o Senhor Deus todo o tempo me lembrando, você tem que orar, vai orar, vai orar.
E nós estávamos em semana de oração, em lugar fora, num outro canto aí, lá por lado de Goiás, e eu falei para o meu marido, eu vou cair de oração e vou jejuar. E chamei todo o povo e falei, quem quiser jejuar, jejue comigo. E já no final da semana nós tivemos a resposta de Deus. Nós tivemos, e hoje pela manhã de madrugada, antes, porque Deus já sabia que eu ia pregar isso. O Senhor Deus me dá a certeza absoluta que essa resposta foi o dobro de resposta da oração que Deus fez. Que era uma pessoa que estava incomodando demais. E eu orei para Deus assim, Senhor, ou essa pessoa vai embora ou ela se converte. Aí Deus fez as duas coisas. Tanto pegou e converteu a pessoa e também mandou ela embora. Deus fez as duas coisas, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus é esse? Irmãos, está na hora de ver a nossa vida mudar. Está na hora de você fazer uso da oração. Você tem coragem de sair daqui nessa manhã, deste lugar de oração, dessa casa de oração, e pedir a Deus, Senhor, em nome de Jesus, me ensina a orar. Me ensina a ser uma mulher, um homem de oração, um pai de oração, uma filha de oração, um filho de oração. Me ajude, Senhor, a ser em nome de Jesus um servo teu, reconhecido por oração. Que o nosso reconhecimento diante de Deus seja isso. Vocês têm que aprender a orar. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Isso aqui é muito sério, começa a pedir a Deus. Eu tinha menos que a sua idade quando eu iniciei esse trabalho, muito menos. Vocês têm que pedir a Deus, Senhor, me ensina a orar, me dá vontade de orar. Vocês vão ver a tua casa mudar, a casa de vocês mudando. Vão ver a sua história sendo transformada, filhos voltando, restauração acontecendo. Irmãos, isso é muito grande. Louvado seja o nome de Deus. Nestas coisas que eu trouxe hoje pela manhã, como exemplos de oração, ali está questões financeiras, questões familiares, questões amorosas, infertilidade, tanta coisa resolvida pela oração. Você quer que aconteça isso com você, sim ou não? Uma pessoa de oração, você tem que ser uma pessoa de oração. E Jesus foi o nosso maior exemplo para isso, o grande exemplo. Jesus orou e nos deu exemplo de vitória. Você quer que aconteça isso? Quer? Ao percebermos a beleza da santidade de Deus e o que está à nossa disposição, tem um caminho aberto. Tem um caminho aberto em direção ao Senhor e aberto para você, a seu favor. E depois nos ajoelharmos, tenhamos todo o tempo. Imagine o Senhor Deus fazendo assim para você, ó. Sim, pode falar, pode falar. E eu ouvirei dos céus, o Senhor Deus diz. E sararei a sua terra. Você quer isso? Sim ou não? Eu perdoarei os seus pecados. É isso que Deus quer. Eu vou sarar a sua coluna, disse o Senhor. Eu posso fazer na sua vida, na sua história, o que você, pela graça e poder de Deus, fará para minha honra, diz o Senhor Deus. Quer fazer isso? É entrar diante de Deus, agora, na presença do Deus Altíssimo, diante de seu trono. Vocês querem isso? Vamos nos ajoelhar e fazer isso agora. É nosso privilégio. Vamos lá. Vamos lá. Privilégio diante de Deus. Podemos orar agora diante da presença do Senhor, chegar com confiança no trono da graça. Querido Pai Celestial, Tu que abristes o caminho, Senhor, que desimpedistes os espaços, a estrada para chegar ao Teu trono. Tu que nos ensinastes que a estrada para chegar até o Senhor é Jesus. Tu que dissestes, pode vir com confiança ao trono da graça, para receber misericórdia. Senhor, e misericórdia é a tua maior especialidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que privilégio, que bênção tão grande, que oportunidade tão grande, Senhor, que nós temos.
Obrigada, Senhor, pelo privilégio da oração. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor está ouvindo agora. E eu te peço nesse momento que, em nome de Jesus, todos que estão dentro desse lugar sejam convertidos para a oração, Senhor. Que o Senhor toque profundamente e tenhamos, em nome de Jesus, vontade de orar. Senhor, nós reconhecemos que é nossa vida carnal, nossa miséria, nossa incapacidade que gera essa limitação que hoje tem a igreja cristã atual, Senhor. E nós não queremos continuar assim. Queremos ser homens, mulheres, crianças, jovens de oração. Queremos viver, Pai de amor, diante da Tua presença em oração. Queremos orar sem cessar, em todo o tempo, levantando mãos santas, Pai, diante da Tua presença. Queremos te pedir que, em nome de Jesus, isso se cumpra em todas as pessoas que aqui estão. E que de hoje em diante, Senhor, sejamos reconhecidos como homens e mulheres, pessoas de oração diante da Tua presença. Eu louvo o Teu nome por isso e me entrego em nome do Senhor Jesus, agradecendo e enviando esta oração para o lugar santíssimo onde Jesus está. Amém, Senhor. Amém. Amém.